Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 19 de outubro. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi para comandar essa atração que tem hoje, falando aí sobre Expofé, trazendo aí uma atração que já foi contratada, né, por R$550 mil, daqui a pouco a gente fala isso. Tem também a apreensão de 1 tonelada de alho contrabandeado da Guiana, ainda a reintegração de posse de um terreno particular ocupado irregularmente por venezuelanos e uma novidade boa para o pessoal do Paraviana e também os professores de Rorainópolis. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E hoje eu estou trazendo o Vinícius Gonçalves naquelas suas participações sempre excepcionais. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Especial, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Fala pra gente. Eu que agradeço. Primeiro sobre o César Menotti Fabiano. Todo mundo quer saber, então vai rolar mesmo, né? Na Expofé. Pelo menos é o que já está publicado no Diário Oficial, né, Lucas? O termo de reconhecimento foi publicado na edição do dia 16 do Diário Oficial, que só saiu ontem, né? O Diário Oficial ainda está com alguns dias de atraso, e aí nessa edição foi publicado já um termo de reconhecimento com a contratação da dupla César Menotti e Fabiano, né? Eles vão se apresentar no dia 14 de outubro. A Expofé 2023 vai ser realizada entre os dias 14 e 18 de outubro. Eles vão se apresentar na primeira noite por um custo aí de R$550 mil. Eles foram essa publicação desse termo de reconhecimento foi feita entre o governo e a empresa, né, que agencia a dupla, né, e eles já são ali, pelo menos oficialmente, ali no documento, né, a primeira atração aí a atração do primeiro dia. Aí. Pelo menos é o que a gente tem até então, Isso, né? Eles não foram confirmados ainda oficialmente, nenhuma atração nacional das três que o governo já havia anunciado que teria aí na Expofé, nenhuma dessas atrações foram confirmadas aí de forma oficial, o governo não anunciou isso. Mas a contratação já foi feita, inclusive já publicado no Diário Oficial, então a gente pode dizer aí que o governo já contratou pelo menos César Menotti e Fabiano, e muito provavelmente, né, a não ser que haja algum problema, eles não vão se apresentar aí na Expofé, pode dizer aí que é uma atração confirmada, né? Apesar de não ser confirmada de forma oficial. Pelo governo, pois é. Vamos falar de outro assunto? O Vinícius também tá aqui para falar de polícia, né? Porque teve um motorista que foi preso, né? Com uma tonelada de alho contrabandeado da Guiana. A gente vê, pelo menos assim nas padarias, a gente vê muito alho, né? Não estou dizendo que todos os alhos são de forma ilegal, né, gente? Mas a gente vê muitos alhos circulando por aqui, sendo vendidos pelos guianenses, e essa ocorrência surpreende um pouco, né? Fala pra gente a respeito disso, uma apreensão feita pela PRF. Pois é, Lucas, foi nessa quarta-feira, aliás, essa apreensão. Um motorista foi preso ali com uma carga de aproximadamente 1 tonelada de alho, que veio da Guiana. Essa carga estava no carro que ele dirigia, né? Ele foi abordado por RF, viu que havia uma carga muito grande dentro do carro, né? Caramba, 1 tonelada de alho é muito pra caramba. Demais, dentro de um carro, se fosse um caminhão. E o alho é tão leve, né? Pois é. E aí a polícia, obviamente, estranhou aquela carga enorme de alho dentro de um carro convencional, um carro modelo sedã, né? E aí deu ordem de parada ao motorista, o motorista não obedeceu, acelerou, ele estava na BR-401 sentido Boa Vista, ele chegou inclusive a adentrar o perímetro urbano da capital, né, na rodovia, quando perdeu o controle do veículo, acabou fugindo a pé, mas aí a polícia conseguiu interceptar aí o motorista, né, e conseguir recuperar a carga. Esse motorista foi levado, né, à sede da Polícia Federal, a carga também foi apreendida, né, e num fluxo que já é conhecido, né, Lucas? A BR-401 a gente sabe que é passagem por Bonfim, fronteira com a Guiana, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez já há apreensão aí, e apreensões muito vultuosas de alho. A gente vê apreensões ali na casa da tonelada, meia tonelada, 1 tonelada de alho sendo apreendido, até como você citou, né? A gente vê muitos vendas de alho, né? Ambulantes vendendo ali uma carga de alho, né? Acho que cabe, né, uma fiscalização maior na rodovia, claro, né? Não que não haja uma fiscalização, mas a gente está vendo ali com muita frequência, né, apreensões aí de cargas de alho, principalmente ali na fronteira ali com a Guiana, né, ali em Bonfim. Pois é, falando ainda sobre os estrangeiros, digamos assim, né, hoje você acompanhou uma reintegração de posse lá no bairro Precumã. Fazia 8 meses que existia uma ocupação irregular por parte dos venezuelanos, que realmente, gente, a gente evidentemente sente
a situação caótica que está a nossa cidade, os nossos irmãos venezuelanos, eles têm essa dificuldade, né? Não tem muito onde morar, mas a lei tem que ser cumprida. E a justiça determinou a reintegração de posse ali um terreno particular. A gente já tinha noticiado isso no mês de maio, e hoje os venezuelanos eles saíram tranquilamente, sem resistir, né, Vinícius? Pois é, Lucas, a reintegração de posse foi iniciada ali no início, não vou dizer no início, né, já ali às 8 da manhã. Início para quem pode acordar às 8 da manhã, né, Lucas? Pra gente já tá na labuta cedo. Mas às 8 da manhã iniciou a reintegração de posse lá nessa área de ocupação que fica ali no Pricumã, no Pricumã, já ali no perímetro urbano em frente à PF, né? Em frente à PF ali, né? O lado do Pau da Paciência, o famoso Pau da Paciência ali. Já era uma área que já vinha sendo ocupada há muito tempo, né? Ali os venezuelanos invadiram ali onde funcionava uma espécie de galpão. Sim. Improvisaram ali uma pequena vila, né? Onde aproximadamente ali de 20 a 30 famílias venezuelanas ocupavam aquele lugar. E foi feita essa reintegração de posse. Hoje a gente chegou a conversar, né, com a pessoa que estava ali responsável, né, por auxiliar os policiais e um motorista que estava ali com o trator, né, derrubando as instalações que foram feitas ali pelos venezuelanos. Essa reintegração de posse, essa intimação, essa decisão judicial pela reintegração de posse foi publicada há 15 dias, então já com a data de hoje, né, para a reintegração. E mais da metade daquelas famílias já haviam saído, inclusive na noite de ontem. A gente tinha ali poucas famílias, né, que ocupavam ali a parte da frente ali da ocupação ali. Já tinham sido avisadas, elas já estavam lá, já não havia ninguém lá dentro, né, não houve resistência, não houve conflito com os policiais, haviam 5 policiais do BOP, né, ali gerenciando ali a ação para não haver confusão, não houve conflito, não houve nada, eles saíram ali de forma pacífica da ocupação. É uma situação triste, né, Lucas, porque a gente vê ali várias famílias ali com itens pessoais ali, ocupando ali a parte da frente sem saber para onde ir. A gente sabe que apesar de tem até um abrigo ali praticamente de frente ali para ocupação, né? A gente não sabe se eles vão para o abrigo, o que vai acontecer com eles. Mas já havia também muitas reclamações de vizinhos ali próximos, né? Né, dizendo que havia, enfim, consumo de drogas, enfim, isso, a gente não sabe dizer. Inclusive, eu conversei hoje com o advogado do proprietário, né? Que o proprietário ele quer fazer um hotel ali naquela região, naquele terreno, né? E é um terreno avaliado em R$1 milhão. E o ponto-chave foi esse também, né? A questão, pelo menos o que ele foi alegado na justiça, no pedido de reintegração de posse, para que, porque por conta daquela concentração de pessoas, estava sendo um abrigo para consumo de drogas e também violência, né? Os criminosos estavam se abrigando lá. Então, o ponto-chave muito foi isso, né? E também os outros, não só o próprio dono da área, mas também estava os moradores vizinhos estavam reclamando muito disso, né, Vinícius? É uma situação difícil, né, Lucas? A gente sabe que é uma situação difícil tanto para o dono do lote, né, daquela região, que é uma propriedade dele, né? Exato. É uma situação ruim também para as famílias, né? Eu acho que é uma situação difícil para todos. A gente está vivendo, claro. A gente vive uma crise humanitária, Lucas. A gente não pode se esquecer disso. Exatamente. Apesar de nós termos ali uma quantidade menor de venezuelanos ali nas ruas, né? A gente vê uma concentração ainda muito grande ali na rodoviária, mas não deixa de ser uma crise humanitária e a gente precisa ter, mais do que qualquer coisa, né? Uma articulação muito grande entre todos os poderes, entre entidades, né? A ONU, enfim, entidades transnacionais ali que possam, de fato, acolher aqueles venezuelanos que precisam, de fato, de um apoio para poder seguir com a vida, né? Sim. E tentar, de alguma forma, controlar também, impedir a entrada de criminosos, né? É uma crise humanitária sem precedentes que a gente não pode nunca deixar de pensar nisso, pensar, né? Que isso precisa ser resolvido de fato. Porque realmente muita gente acaba sendo, de uma certa forma, preconceituosa, né? Sendo vítima desse discurso de ódio, muitas das vezes, porque eu acho que é uma minoria, Vinícius, de pessoas que estão vindo para cá e que estão fazendo arruaça na rua, que estão fazendo, praticando crimes, né? E os próprios números das polícias, eles mostram isso, né? O quanto que essa migração, o impacto, isso causou para a nossa segurança pública, né? Mas a gente não pode generalizar essa situação. A gente não pode fazer com que esse problema humanitário seja ofuscado por outros problemas
também como a segurança são pública. brasileiros e são venezuelanos que sofrem com esses problemas. Inclusive, todos sofrem com os certeza. impactos, né? Então a gente tem que fazer com que as políticas públicas, né, as boas ações cheguem a todos que de fato precisam de apoio nesse momento, né? Tanto brasileiros quanto venezuelanos, e que haja um olhar, né? Com certeza. Geral, né? É obrigação do Estado, né? É obrigação do Estado. Está na Constituição. O cara, quando chegou aqui no Brasil, ele já tem direito, velho. Então assim, é muito clara a lei, a Constituição. Então, tem essa questão da segurança pública e também, principalmente, a questão humanitária, para que não haja um colapso ainda maior. Imagine se não tivesse uma operação acolhida, hein? Não... Com certeza. Nossa, Lucas. o caos social que a gente Com ia viver aqui. Obrigado, Vinícius, pela sua participação aqui. Volte sempre no nosso Papo de Redação. Até a próxima. Olha, gente, o Comando da Aeronáutica autorizou a reversão do bairro Paraviana, na zona leste de Boa Vista. A Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, responsável pela gestão dos imóveis federais. O que representa essa medida? É um avanço na questão de regularização fundiária que os moradores do Paraviana estão com essa incerteza, né? Já tem um tempo, desde 2019 estão recebendo ordens de despejo por conta de decisões judiciais já definitivas. E há exemplo do que aconteceu neste ano, né? Por exemplo, teve uma servidora pública de 36 anos que recebeu uma ordem de despejo e aí teve que movimentar os moradores para pressionar a classe política e também acionar a justiça, né, contra essas situações, porque muita gente recebeu a ordem de despejo, mas sem saber como é que estava a situação na casa. E o pessoal, inclusive, muitos pagaram taxas cartoriais, né, de registro de imóveis e até então estavam tranquilos, até chegar a essa situação toda. Então, assim, gente, o destacamento de infraestrutura da aeronáutica vai representar a instituição para seguir com esse processo junto à SPU. Foi uma notícia, evidentemente, muito comemorada pelos moradores do Paraviana. Neste ano, a Justiça Federal determinou definitivamente que a família de uma servidora pública saísse de lá, né? O que voltou essa incerteza toda, esse alerta, como eu tinha falado. E depois de tanta pressão, né, dos moradores com a classe política, né, a bancada federal, enfim, essa situação chegou ao conhecimento da Advocacia Geral da União, que, por sua vez, suspendeu as ações judiciais que pediam o despejo dessas pessoas. E, segundo Mariano Melo, que é o presidente da Associação dos Moradores do Paraviana, seriam 15 mil famílias prejudicadas por um possível despejo. Imagine o caos social que esse despejo, essa reintegração de posse, né, possível reintegração de posse, poderia causar na sociedade roraimense, né? Imagine. Então, segundo eles, segundo os moradores, foi feita a justiça. Está sendo feita a justiça e a avaliação do Mariano Melo, que é o representante dos moradores, é de que haja essa regularização fundiária, mas sem custos para os moradores, né? Então eles não querem que haja custo, até porque já pagaram muito taxas cartoriais e tudo mais para poder regularizar os seus imóveis. Tem escrituras públicas, né? E eles têm como provar isso. Vamos falar de outro assunto. A Câmara Municipal de Rorainópolis aprovou por unanimidade a sustação do corte do reajuste salarial de 33,23% dos professores municipais. E dos 13 vereadores de Rorainópolis, 12 estavam na sessão, né? Apenas o Leocádio Rodrigues não estava presente nessa sessão ordinária. E a gente contextualiza aqui que, após assumir a cidade, o prefeito Alessandro Daltro Souza, conhecido como Pinto do Equador, ele pagou o vencimento da categoria referente ao mês de setembro, mas sem um acréscimo pago desde 2022. Então, era um reajuste que estava sendo pago pelo Magistério Nacional, né, o piso salarial nacional, desde 2022, e aí foi lá o prefeito, pagou o salário, mas cortou esse reajuste. E a alegação era a questão da crise. E, então, para ter uma ideia, professores chegaram a ter menos R$1.000 nos seus salários por conta dessa decisão. E aí os vereadores se reuniram, né, e alegam que, assim, o município tem sim condições de continuar esse pagamento, tanto é que esse pagamento vinha sendo feito desde o ano passado e porque a partir de agora não tem condição de pagar. A Folha tentou contato com o prefeito Pinto do Equador, mas até o momento ele não deu resposta, não retornou as nossas ligações e
Perfeito, por favor, vai atender a gente, pelo amor de Deus. A gente está tentando entrar em contato com o senhor para dar o senhor dar uma resposta, não para mim, mas também para a sociedade de Rorainópolis, especialmente. Eles querem uma resposta a respeito do que está acontecendo nessa nova gestão e a gente até agora não conseguiu. Desde quando ele assumiu, a gente ainda não conseguiu falar com o prefeito Pinto do Equador, que agora administra Rorainópolis depois da renúncia de Leandro Pereira. E com essas informações a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi. Siga as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter como @FolhaBV. Estamos também, claro, no canal da Folha BV no YouTube, @TV Folha BV, e tem a minha rede social para você bater um papo diretamente comigo, a gente trocar ideias de matérias, sugestões de matérias, entrevistas também, @Lucas Lucchesi, LUCKEZIE. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.